Time Estuda, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Estuda.com. E dessa vez é super especial porque essa é a primeira live de uma sequência incrível de lives sobre o Enem. E hoje a gente está oficialmente entrando no nosso período de 100 dias para o Enem 2022. Eu me chamo Manu e eu cheguei aqui para conversar com vocês e com um convidado super especial sobre a importância dos simulados na vida do vestibulando. E durante todo esse nosso bate-papo com a gente, você vai descobrir todas as razões por que deveria correr e garantir agora a sua inscrição gratuita no maior simuladão do ano. Então, a gente vai receber aqui conosco o professor Antônio Berto, que ele já deve estar aqui com a gente. Eu vou chamar ele para entrar aqui na live. Ele está aqui! Oi, professor Antônio, tudo bom com você? Tudo bom, Manu? Show! Gente, bora lá então para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, professor. A galera está toda ansiosa aqui para saber mais sobre o que vai rolar, né, no simuladão. Então, vamos lá, professor. Para começar, do jeitinho que a gente gosta, né? Por que é tão importante estudar praticando? Principalmente com o simulado igualzinho às provas oficiais. Conta pra gente. Olha, é importante fazer simulado. Qualquer processo de preparação, você tem que fazer simulado. Primeiro, para ter uma visão geral de como é que está seu desempenho. Tá? A partir do seu desempenho, você vai organizar as revisões que serão feitas daqui para frente, até a prova do Enem. Também é importante para verificar como é que está a sua administração do tempo. Muita gente acaba se embananando na hora da prova e perdendo a possibilidade de resolver mais questões. Por quê? Porque não treinou tanto nas condições de prova. Mais uma questão, ter familiaridade com o tipo de questão. Quem está se preparando para qualquer tipo de concurso sabe disso. Você vai fazer a prova do Enem, o tipo de questão que cai no Enem é diferente dos outros. Então, você tem que se familiarizar com a linguagem, com o modo como a questão é construída. Ah, mas é diferente? Claro que é. Quem está em treinamento sabe que se você fizer uma prova da FUVEST, ela é diferente da prova da VUNESP, que é diferente da prova da Unicamp, que é diferente da... Mas por que elas são diferentes? Porque tem modelos, estruturas diversas. Então, tem que se familiarizar. E tem que testar a estratégia de prova. O simulado é bom para isso. É um treino. Então, eu posso testar uma outra estratégia que eu não tenha testado ainda e ver se eu me dou bem com ela. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Agora, tem gente que fala assim, mas eu vou ficar ansioso, eu não quero fazer simulado, não, eu vou... não dá, para mim não serve. Falta só 100 dias, eu sei. Gera um medinho, gera um nervosismo. Mas pensa que também, por outro lado, o simulado vai mostrar os seus pontos fortes. Vai mostrar coisas legais que você está saindo bem. Então, isso é uma coisa muito positiva. Tá? Naquilo que você não estiver saindo tão bem, você vai poder fazer revisão. Mas eu vou revisar tudo? Não. Se você entrar lá na plataforma Estuda, tem um local que diz o que mais cai no Enem. E aí você pode ver a relevância daquele assunto que você não foi tão bem no simulado, para você avaliar. Vale a pena eu fazer uma revisão extra desse assunto ou não. E aí você pode entrar na própria plataforma, gerar lista de exercícios, fazer simulados desse assunto em particular. Mas então eu vou fazer a lista logo, eu não vou fazer simulado. Não, porque a lista vai trabalhar com questões que já existem no banco. E o simulado é de questões inéditas. Todas as questões são absolutamente novas. Não corre o risco do resultado ficar maquiado, eu acertei bastante. Acertou a questão que você já conhecia, aí não dá. Então, questão inédita vale muito a pena fazer, tá? E não se preocupa com a nota, vai ter uma nota no final. Não tem que mostrar isso para ninguém, tá? Treino é treino, jogo é jogo, e esse simuladão é um bom treino, tá? Tem uma coisa, tem gente que fala assim, mas eu não gosto de fazer prova online, eu não me dou bem, Já me inscrevi no Enem para fazer a prova impressa porque eu não gosto dela, Pensa, é só um treino, mas é um treino poderoso. Então, vale a pena fazer, mesmo que seja online. Se ele for mais difícil do que parecer, tudo bem. Ele é mais difícil?
melhor ainda, o aço mais resistente é forjado na forja mais quente. Então, se você conseguir sair bem aí, legal. Exatamente. Eu vi que entrou uma galera aqui, então a gente está falando que vai vir por aí o simuladão, os novos simuladão Team Estuda, que conta com questões inéditas, que o professor estava falando aqui, a importância, né, de fazer simulado, principalmente nesse período de 100 dias do Enem. E é exatamente isso que o professor falou, viu, gente? E eu sei que vocês quase nunca encontram por aí. É um simulado com correção profissional de redação. E o simulador de estuda vem aí com ele. E o professor vai falar aqui pra gente. Professor, o que você pode dizer sobre essa prática de redação para se sair bem no Enem? Olha, a redação é a mina de pontos da prova do Enem. Tá? Se você considerar peso 1 para todas as provas, só um minutinho. Só um minutinho que tá. Tem uma notificação chegando aqui. No alarme. Isso tem acontecido numa live, né? Tá. Só um minutinho. Diz aí. Ok. Olha só. No SISU, a redação pode ser peso 1, né? Como ela é igual para todos, ou pode ter peso variável. Se ela for peso 1, a nota de redação representa 30% dos pontos possíveis. É muita coisa. Tá? Ah, mas tem muita inscrição que coloca peso variado. Em geral, os pesos aumentam a importância da redação. Então, ter uma boa nota de redação é essencial. Tá? Você vai fazer a redação no simuladão diretamente na plataforma. Isso é muito legal. Né? Você vai digitar, né? Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, então não adianta, eu vou escrever fora e depois eu não. Tem que escrever na própria plataforma. Se você colocar título, vai restar vão restar 29 linhas para você usar, porque são as 30 linhas que o Enem adota. Agora, mas muito cuidado com o uso da norma culta. A gente está acostumado a escrever de forma rápida, esperando que o corretor ortográfico corrija alguns errinhos, e aqui não tem corretor ortográfico, não. Então, você tem que pegar uso de maiúscula e minúscula, é algo relevante. Concordância, acentuação, pontuação, crase, ortografia, tudo isso você vai ter que cuidar, porque o que for digitado é o que vai estar valendo. Tá? Não assinar a redação, não colocar nem iniciais, não colocar data, tá? Não colocar aqueles emojis digitados de forma alguma. Vou colocar um númerozinho para lembrar que essa aqui é a linha 10 e a outra é 20. Não. Se tiver qualquer algarismo que não seja integrado ao texto, isso pode ser uma marca que leva à anulação. Então, não pode, tá? Tem que cuidar muito disso. E veja só, você estava falando da correção. Os 10 mil primeiros textos vão ser corrigidos, vão ter correção. Então, os 10 mil primeiros que chegarem vão ser corrigidos. Tá? Tem uma dica que eu acho que ela é fundamental. Eu estudei todas as notas do Enem 2021 na parte de redação. Foram 1.900.000 notas. Eu fiz várias e várias tabelas de Excel e as planilhas fui separando, estudando e descobri algumas coisas bem importantes. Candidatos que têm entre 700 e 900 de redação perdem pontos substancialmente na competência 3. Por quê? Porque eles não fazem um projeto de texto antecipado. Ele começa a escrever e fica uma coisa meio confusa, o corretor percebe que não tem uma linha condutora. Se ele fizer o projeto antes, se ele tiver esse fio, a competência 3 vai ser altamente pontuada e ele vai sair melhor. Os candidatos de 900 até 980
Só não foram melhor ainda por conta de problema na competência 1, que é a norma culta. Então, fazer o projeto de texto e no final, antes de você finalizar o simulado, faz aquele pente fino linha por linha, vê se tem algum errinho, alguma coisa que você pode melhorar para ter um desempenho fantástico, tá? Arrasou. Bom, como o professor comentou, as 10.000 primeiras redações do que enviarem lá no nosso simuladão, elas vão ter correção profissional. Então, vocês enviam lá, corre para se inscrever. E bom, agora que vocês entenderam a importância de realizar o simulado, de simular a vivência da prova, a importância de realizar a redação, a gente vai falar aqui com o professor sobre o nosso simuladão, como é que ele vai acontecer, as coisas que você vai ter acesso ali dentro. Então, professor, como que vai funcionar o nosso maior simuladão do ano aqui da Estuda? Bora dar, então, um detalhe dessa exclusividade para o nosso time Estuda? Ok. Olha, é uma prova igual ao Enem. Você vai ter 180 questões inéditas e uma proposta de texto. Tá? Diferentemente do Enem, que tem um horário, um dia específico, a gente vai ter uma janela de aplicação. Então, você pode entrar para resolver a prova a partir do próximo sábado, dia 27 de agosto, meia-noite do dia 27, já pode entrar e começar a fazer. E vai até o último minuto do sábado seguinte, no dia 4 de setembro. Tá? Então, nessa janela, você pode se organizar para fazer a prova da forma que você achar melhor. Vou começar pela redação. Não, vou começar fazendo as questões da prova 1, depois eu faço redação. Tá? E não é necessário que você faça tudo de uma vez. Eu posso começar a redação, salvar, né? Vai ter lá um botão salvar, salva o que você já fez, e aí você vai para as questões, resolve um pouco de questões, retorna. É a estratégia que você estabelecer. Tá? Vai ter um reloginho na tela para avisar quanto tempo você está fazendo a prova. Então, você pode controlar o tempo também em função disso, mas não tem um limite. Olha, você tem que fazer em tantas horas a prova. Você pode até ultrapassar 4 horas e meia, 5 horas e meia, que o Enem estabelece. Tá? Mas o ideal é que você tente simular da forma mais fidedigna possível, como se fosse realmente a prova do Enem. Tá? As questões, elas são corrigidas pela TRI, então isso é um negócio extremamente importante, porque ela vai usar a mesma metodologia. Né? A Estuda tem um algoritmo de TRI muito bom, né? Eu conheço e acompanho ele já tem vários anos. Então, o efeito final que você vai obter é, sem dúvida, muito, muito bom. Exatamente. E eu agora também vou te dar 3 razões para você se inscrever agora no simulador de estudo. O primeiro, você vai ter um simulado completo com questões inéditas. Então, são um pouco de questões ali completíssimo, como o professor falou, 180 questões de todas as áreas do conhecimento do que o Enem cobra. Segundo, vocês vão ter um boletim de desempenho com correção TRI, que é a correção oficial do Enem, né? E o terceiro, a gente vai dar para vocês um tema de redação inédito e as 10.000 primeiras, correção profissional dessa redação. Então, vocês vão receber ali tudinho que vocês precisam para simular exatamente o Enem. Bom, professor, eu só queria avisar aqui para esse pessoal que está chegando agora que as perguntas que eles estiverem fazendo, a gente vai responder ali mais para o final. Então, podem mandar pergunta, tirar suas dúvidas sobre o simulador do Enem, tirar dúvidas sobre as provas do Enem, que o professor está aqui para isso. Então, podem perguntar. Bom, para dar continuidade aqui, então, vamos falar, professor, quais são as principais dicas que você quer dar para o pessoal para se sair bem no simulado e usar ele corretamente como uma ferramenta poderosa que ele pode ser? Por exemplo, como que o time Estuda pode usar esse simuladão a seu favor? Conta tudo. Primeira coisa, faça um projeto de texto. Quando você vai começar a sua redação, você tem que analisar o tema, ver as palavras-chave que tem no tema, a delimitação exata dele e
elaborar já de cara uma tese. Qual é a sua opinião a respeito deste tema? O que você vai defender? Listar alguns argumentos que você pode usar a favor dessa tese. Ao final, você vai acabar usando 2 argumentos, mas se você listar vários, você tem como estabelecer no projeto quais argumentos vão dar uma sequência mais lógica, mais dinâmica, né? E, por fim, a proposta de intervenção, na conclusão, que tem que responder o problema que você formulou. Eu formulei um problema, disse que são necessárias novas leis que estabeleçam um regime de regulação melhor para esse assunto. Ok, então eu tenho que construir, para apresentar argumentos para isso e, ao final, apresentar uma proposta que responda ao problema. Então, se você pensou, você vai gastar, olha, não gasta mais do que 10 minutos para fazer o projeto. Isso garante uma qualidade para o texto muito melhor. Tá? Pessoas que têm muita habilidade, muita prática em redação, não precisa disso. E, às vezes, acaba se perdendo em argumentos que não concatenam muito um com o outro. 5, 10 minutinhos de planejamento garantem um desempenho muito melhor. Segundo, a correção é feita pela TRI. TRI avalia a coerência das respostas. Então, você tem que acertar mais as questões que estejam dentro do seu nível, a gente chama dentro da sua régua de proficiência. Tá? Mas, só que não vem escrito lá, olha, essa questão está no seu nível, essa questão não está. Como é que você vai saber? Tá? Você tem que avaliar à medida que você faz a prova. Tá? Então, você começou a fazer uma questão, achou ela fácil, resolveu ela rapidamente? Legal. É porque essa questão está dentro da sua escala de proficiência. Ela é uma questão fácil para você. Você pegou uma outra questão. Puxa, ela está complicada, sabe? Está difícil. É possível que essa questão esteja fora da sua escala. Se você acertar, você vai ganhar pontos nela? Vai. Mas não vai ganhar tantos pontos. Por quê? Porque ela está fora daquilo que a estatística espera que você acerte. Então, primeiro, começa a resolver. Não conseguiu desenvolver uma questão? Pula, passa para a próxima. Mesmo que você pule 2, 3 questões sucessivamente, não tem problema. E aí você fala, mas eu vou pular um monte, sem problema. As 2 primeiras horas de prova, você tem que dedicar àquelas questões que você sente que são mais fáceis para você. Depois, você pode até retomar. Olha, vou voltar agora naquelas que eu pulei, né? E veja, eu usei já essa estratégia. Eu fiz 2 Enems e funcionou perfeitamente. Né? Eu lembro até que no último que eu fiz, já tem bastante tempo, 2015, tinha uma questão de matemática que eu olhei para ela e falei, gente, mas essa questão é trabalhosíssima. Eu vou gastar muito tempo nela. Eu olhava, não vou resolver. E fui pulando. E no final, ainda tinha lá 5 minutos, e eu tinha 2, 3 questões sem resolver, eu resolvi outras, e essa não. Essa eu chutei. Errei. Mas, no final das contas, essa questão é a que estava no extremo da régua, ou seja, se eu tivesse acertado, talvez não tivesse ganhado grande pontuação, não. Então, aquela questão que te parecer muito, muito, muito difícil, é porque ela é muito difícil. Então, a menos que você acerte a prova toda, ela não vai fazer grande diferença para você. Foque nas questões mais fáceis. Isso é uma estratégia que você pode testar no simuladão. Exato. Se funcionar para você, você aplica no Enem. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa. Não faça consultas durante a prova. Tá? Não, eu vou dar só uma olhadinha. Não. Seja honesto no com Enem você você não vai mesmo. ter. Né? Eu brincava quando eu falava, tem uns alunos que são meio estranhos, eles são daqueles que moram sozinhos e fogem de casa. Gente, pelo amor de Deus, você está fazendo uma prova, você tem que ver o seu desempenho, não vamos mascarar, tá? O resultado mais fiel vai te dar maiores oportunidades de você programar a sua revisão, tá? Mesma coisa com a redação.
eu vou dar só uma olhadinha sobre esse tema para ver o que eu acho. Não. Tente fazer com os recursos que você tem. Tá? É um treino só, é um treino. Mas quanto melhor o resultado for fiel, melhor você vai poder se planejar daqui para frente. E a sugestão, tenta fazer como o Enem. Um período inteiro, ou manhã inteira ou tarde inteira para fazer uma prova. Organiza seu lugar de trabalho, vou sentar, vai ser essa mesa, essa cadeira, está bem arrumadinho. Tenho uma folha de rascunho, tá? Porque no Enem você vai ter que usar o espaço que tem no caderno, então é regrado. Caneta preta, nada de borracha, lápis, régua, nada. Água e uma comidinha. E senta ali e faz o simuladão. Exatamente. Simuladão, simular o seu Enem. Então, o professor já deu as dicas aqui de como fazer, de como evitar esses manias, né, que as pessoas têm de estudar ali com as colinhas e tudo mais. Eu já vou pegar uma pergunta aqui que o Douglas Velasque fez. Ele perguntou se pode pausar o simuladão. Pode sim. Você pode começar a fazer, não tenho tempo suficiente para fazer tudo, vou parar. Tá? Se estiver fazendo a redação, você vai salvar a redação e depois você volta e continua reescrevendo, salva novamente. Então, não tem problema. Você pode parar e retornar o número de vezes que for necessário dentro da janela de aplicação. Tá? Tem que cuidar disso. Tem gente que fala assim, mas eu estava fazendo e de repente sumiu. Sumiu porque deu meia-noite de sábado para domingo, do dia 4 para o dia 5. Aí não vai estar aberto mesmo. Tá? Sim, o período é do dia 27 ao dia 4. Então, vocês fiquem aí, não se percam nesse período. E o simuladão ele vai contar com 2 provas, com a prova do primeiro dia e a prova do segundo dia do Enem. Você pode fazer eles em dias diferentes, não se preocupa. Você pode fazer a mesma prova em dias diferentes também, pausando sem problemas. Mas o ideal, como o professor estava explicando, é que você simule como se realmente fosse a prova do Enem, com o tempo lá, tudo certinho, para você se simular agora, para ter experiência do que será no seu dia lá na prova. Não se preocupar. Temos a pergunta também da Daniela, que ela perguntou se o simulado vai ter correção profissional. Sim, vai ter correção profissional de redação e a correção TRI, que é o mesmo modelo do Enem. Então, ele vai analisar ali as questões que você respondeu, se você respondeu da mais fácil para mais difícil, se está indo coeso, né? Se está tendo coesão ali na sua prova, para ver se você não colou. A gente tem o sistema de cola. Bom, temos mais algumas perguntinhas que eu vou dando uma segurada aqui, porque eu quero falar aqui também com o professor, em especial, né, nesses 100 dias para o Enem. Professor, você recomenda que o estudante se dedique mais à teoria ou à prática nesse período agora que está se aproximando da prova? Olha, quem está se preparando para o Enem há um ano, mais de um ano, já percorreu todos os tópicos, todos os assuntos que vão poder cair no Enem. Certo? Então, base teórica já tem. Pode até estar melhor preparado num assunto que em outro, mas ninguém está cru em um assunto sem conhecer absolutamente nada. A menos que seja um tópico que é muito frequente no Enem e que o desempenho não foi bom no simulado, eu não recomendo investir em teoria agora. Tá? Se o tópico é frequente, cai bastante, e o candidato não conseguiu acertar bem, ok, vamos fazer uma revisão teórica desse tópico. Mas, em regra, nesse momento, é treinar, treinar e treinar. É uma musculação cerebral. Tá? Tem que ir trabalhando aqueles tópicos que estão em desvantagem, aquilo que não foi tão bem, né? E não ficar buscando coisas novas. Eu vou estudar tal assunto porque eu ouvi alguém falar. Não. Né? Esse desespero, né? Ele é compreensível, né? Poxa, o fulano está estudando esse assunto. Confie no seu tato.
confie na sua preparação. Você está no processo de preparação, então você pegou o resultado do simuladão, viu que determinados tópicos você não foi tão bem, né? Vou fazer lista de exercício disso na própria estuda. Entro na plataforma, vou preparar uma lista, vou modular por grau de dificuldade as questões, tá? E vou trabalhar esse assunto. Tá? Começo com um nível fácil, vou ganhando confiança, vou aumentando o nível das questões para me sentir realmente seguro e vou passando pelos tópicos. Se você está no plano medicina da Estuda.com, eu recomendo você entre no plano de estudos adaptativos, reserve aí 3 horas diárias de estudo pelo plano, porque é um produto absolutamente novo no país. Pelo volume de questões que tem para oferecer o produto e pela metodologia que a gente desenvolveu, ele é único, ele é exclusivo. A chance de você conseguir detectar aquele nicho, aquele espacinho que você não estava tão bem e melhorar é muito grande, tá? E redação, pega prática, prática, prática. Pega seus últimos textos, 10 textos, 20 textos, vê como é que foi seu desempenho por competência, vê onde é que está seu ponto fraco e vamos trabalhar resolvendo esse ponto fraco, tá? Então, a prática, neste momento, ela é essencial. É isso aí. É realmente essencial a prática nesse momento, como o professor está falando. E é exatamente por isso que o simuladão também é essencial, porque você vai estar ali praticando o simuladão como se fosse o seu Enem. Você vai poder preparar o seu psicológico para as provas oficiais, então você vai se sentir como na prova. Você vai poder também descobrir em quais disciplina que você precisa dedicar mais de acordo com a sua nota. Então, a gente vai ter essa análise TRI e vai mostrar para você, olha, essa disciplina aqui você não está indo muito bem, estuda, dá uma prioridade agora para ela. Estuda focando nela. Então, com o plano medicina, no plano adaptativo, você também tem isso. Você vai poder aprender a gerenciar o seu tempo de prova, igualzinho às provas oficiais. Olha, professor, a gente teve várias perguntas aqui também. O Beto, ele respondeu sobre o simuladão, se as questões são o modelo Enem. Conta aí para nós. São, sim. Veja, tem que entender o que é uma questão no estilo Enem. Como o Enem é corrigido pela TRI, ele tem um modelo de formulação diferente. Até nem chama questão, a gente chama de item, né? E o que é tão diferente nele? Cada item deve avaliar uma habilidade unicamente. Mas e se aquele item envolve mais de uma habilidade? Tem que ter uma que seja predominante. Se não acontecer isso, essa questão é descartada, nem é aplicada no Enem. Tá? Então, é um modelo de questões diferenciado. Tá? Para quem já está habituado a fazer Enem, sabe que a cara da questão do Enem é completamente diferente da cara dos vestibulares. Tá? As 180 questões nossas são no estilo Enem. Exato. E são inéditas. É bom lembrar que são questões inéditas, estilo Enem. Então, são questões que você nunca resolveu, mas são estilo Enem. E aí, quando você chegar na prova, você vai ver, eu acho que eu já fiz essa questão. Mas não, é porque você treinou com o modelo da questão, certo, professor? Exatamente. Isso acontece demais com o aluno. A pessoa estuda, resolve um monte de provas daquela faculdade, daquele vestibular. No dia que ele chega para fazer a prova, ele fala assim, nossa, mas eu já vi essa questão. Aí, quando ele chega em casa, ele vai buscar onde é que está aquela questão que caiu, que ele já tinha feito, e ele não acha. Por quê? Porque ela nunca tinha caído. É que ele já estava habituado com a linguagem, com o formato, com a modulação do assunto. E achava que, por conta disso, já tinha feito a questão. Então, fazer a questão, mais questões no estilo Enem, te deixa melhor capacitado para a prova que vai vir esse ano. Exatamente, tá chegando, por isso que o simuladão tá aí para você praticar e exercer como vai ser o seu dia lá na prova. Tivemos uma pergunta que 2 pessoas fizeram, que foi a Andressa e o Lucas. Eles perguntaram assim, professor, você acha interessante fazer primeiro lá na prova a redação ou as questões? Ou fazer primeiro as questões, né?
porque daí você pode tentar buscar alguma informação ali na prova. O que você acha? O que você sugeriria para eles? Olha, não pode utilizar na redação os argumentos, o repertório que existe, nem na prova e nem nos próprios textos motivadores, tá? Então, isso vai te pontuar muito mal na competência 2 de redação. Então, você tem que ter um repertório próprio. Mas a minha dica, sem dúvida alguma, comece com a redação. Se ela é a mina de pontos, o começo da prova é quando você vai estar mais descansado e que você tem mais chance de ter um melhor desempenho. Então, faça primeiro a redação, até a sugestão, faça o projeto, escreva o texto, tá? Quando ele estiver pronto, você vá para as questões de linguagens e ciências humanas. Como você vai ter a possibilidade de depois revisar, você salva aquele texto e você pode retornar depois para fazer uma última análise, uma última revisão, sem problema. Tá? Mas comece pela redação. Olha aí, dica de professor, então guarda no seu coração e vai. Tivemos essa pergunta aqui também do Márcio. Ele perguntou, professor, você tem alguma aposta de tema de redação para o Enem desse ano? O que teremos? Olha, é muito complicado. O que a gente percebeu claramente é que o INEP ele fez uma depuração no banco de questões para evitar temas que sejam temas ou modos de apresentação de questões que sejam polêmicos, né? Então, não vai vir um tema que envolva uma grande polêmica, tá? Mas, de qualquer maneira, são aqueles assuntos. É uma questão social, é uma questão ambiental, né? São grandes áreas de assuntos que sempre vêm, né? O que é importante é que o aluno, além do processo de preparação, que ele esteja lendo outras coisas, para ter informações, ter repertório cultural para poder usar na hora da prova, na hora da redação. Mas eu não vou arriscar, não. É muito perigoso, né? E aquele negócio, olha, mesmo que a gente chutasse um tema, né, acertasse esse tema, o importante é que você tenha repertório para construir esse e qualquer outro. Tá? Então, vai tranquilo. Inclusive, eu só vou falar rapidinho que a gente tem o blog da estuda.com, que é bem utilizado para vocês pegarem repertório ali, repertório cultural, mais conhecimento sobre diversas coisas que estão acontecendo, atualidades. E a nossa sequência de lives que está vindo por aí, como eu disse, essa é a primeira para abrir a sequência de lives que vai vir com aulões. Vai ter aulões de atualidades, de idiomas, diversos aulões para vocês aí nessa reta final do Enem. Gente, a gente está encaminhando para o final. Eu só vou responder mais algumas perguntinhas aqui com o professor. Vamos lá, prof. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal aqui de como que eles devem organizar os estudos deles nesse momento tão decisivo, nessa reta final. Então, o senhor já falou ali que a prática é bem importante, mas como organizar? Por nível de dificuldade, pelo idioma que a pessoa vai fazer? Como você sugeriria? O que você sugere? Olha, você tem que fazer uma programação em cima, uma agenda de estudo, tá? E não confundar, tal horário eu estou fazendo um curso presencial ou online. Isso não é hora de estudo. Você está, quando você está assistindo a aula, quando você está fazendo um curso, você está construindo um repertório teórico daquele assunto, tá? Você tem que ter os seus horários de estudo individualizado. E aí fazer uma programação. Você tem que dividir o seu tempo, não use mais do que 1 hora para uma única matéria.
Ah, mas matemática, 1 hora não dá para nada. Porque depois de 1 hora, o nosso cérebro já não vai estar funcionando tão bem. Tá? Então, você já vai estar cansado. O ideal é que você faça módulos menores, né, de 50 minutos, 40 minutos, e intercale os assuntos. Ah, eu estou estudando matemática agora, na sequência eu vou colocar uma outra disciplina que eu não vá utilizar cálculos, né? E vou mesclando, tá? Para que você tenha uma programação semanal. Programe para a semana inteira, certo? Nessa programação, tem que ter o tempo de fazer redação. Não abro mão disso. Ah, quem está fazendo o plano de estudo adaptativo da Estuda.com viu que tem uma programação semanal. Se a pessoa disser assim, eu vou estudar só 12 horas por semana, são 2 para fazer redação e 10 para as outras disciplinas. Se ele estiver estudando 48 horas semanais, são 2 para redação, 46 para as outras disciplinas. As 2 horinhas para fazer o texto são sagradas. Ah, mas eu vou gastar 2 horas para redação? Não. Estou colocando 2 horas por quê? Porque nesse processo de preparação, você eventualmente vai parar para buscar um repertório daquele assunto que você não conhece tanto, né? E fazer uma pesquisa antes de começar a produção do texto. Tá? Mas organize, faça uma agenda para que você consiga ter produtividade no seu estudo. Exatamente. Gente, guarde essas dicas do professor, que são extremamente essenciais, assim como o nosso simuladão, para você treinar exatamente como vai ser a sua prova do Enem. Você vai treinar ele com questões inéditas, do formato Enem, correção de redação profissional, correção TRI das suas questões, para te entregar exatamente o que você precisa. E o simuladão tá vindo aí, dia 27 de agosto a 4 de setembro. Você tem esse período para fazer. Para finalizando aqui também, que tá chegando 100 dias do Enem, a galera tá toda nervosa, ansiosa, não sabe o que fazer. Eu queria que você, professor, fechasse aqui com a gente com uma mensagem para os estudantes nesse momento de tensão que eles estão. Então, dá uma dica, alguma palavra de conforto para eles se sentirem mais acalmados e incentivar eles a enfrentar aí essa prova. Olha, eu tenho uma visão de prova, de exame, que é bem fora da curva. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui nerd, mas eu nunca encarei as provas com raiva, né? Eu sempre olhei a prova de uma forma muito amorosa. Eu acho que é isso que você tem que olhar para a prova do Enem. Gente, essa prova que vai te colocar dentro da faculdade. É ela que te põe dentro do curso superior. Então, ela não é sua inimiga. Né? Ela é mais que sua amiga. Ela é a sua paixão. Então, você tem que olhar para ela de uma forma carinhosa, né? Tentar compreendê-la, né? Tentar resolver as crises quando aparece, você está lendo, não consegue entender. Né? Não é assim na relação entre pessoas? Quando tem uma crise, você não pode chutar o balde, você tem que tentar entender a outra pessoa. E também, por favor, vai tentar entender a prova, pega a prova, abraça ela. Gente, a prova é a nossa companheira para levar para o curso superior. Tá? Tenha essa visão. A gente fica ansioso? Claro, a gente é humano. Né? Eu sempre em sala de aula brinquei com os alunos. Né? Ah, professor, eu estou nervosa, eu estou nervoso. Ah, parabéns, você é humano. Né? Você faz parte da minha espécie. Eu sou professor de biologia. Então, eu zoava com eles, porque é importante você reconhecer que esses são momentos decisivos e que a gente fica nervoso mesmo, a gente fica tenso. Né? A gente tem que controlar esse sentimento e perceber que ele, na verdade, ele é só um sintoma do quanto a gente está dando importância para esse momento, do quanto a gente valoriza a prova e a entrada no curso superior. Tá? Então, não deixar que ele nos domine, a gente tem que dominar esse sentimento. 100 dias, puxa, é tempo pra caramba, ainda tem muito tempo, você pode aproveitar bem
esse período e conseguir o desempenho que você busca. Exatamente. O Pedro Amorim, ele perguntou se o simuladão vai ser esse domingo. Olha, Pedro, o simuladão é do dia 27, que vai ser no sábado, né, professor? Isso, começa na meia-noite, né, do sábado, e aí, se ele quiser fazer sábado, quiser fazer no domingo, quiser fazer segunda, vai ter que escolher um período. Eu acho melhor isso, escolhe um período que você possa ficar várias horas seguidas para fazer, tá? Tem gente que, pô, não tem como, eu vou ter que fazer tudo domingo. Ok, faça domingo de manhã, domingo à tarde. Nesse caso, comece pela redação, tá? Eu acho que é importante. Eu sou professor de biologia, mas eu sou um defensor ferrenho da redação. Acho que ela realmente tem que ser uma prova importante, a capacidade de você conseguir comunicar suas ideias. Exato. Você pode pegar a visão do professor, que a dica é sua amiga, vai lá com ela e passa. Ou que a inimiga destrói a prova, acaba com tudo logo, passa de uma vez também. Mas a gente sabe que é muito importante esse momento, que é um momento super importante e decisivo para vocês. Então, simulem, usem esse simuladão ao seu favor, com a correção TRI, correção de redação profissional e tudo que vocês têm direito. E as inscrições já estão abertas, então ela vai do dia 27 de agosto até o dia 4 de setembro, mas as inscrições já estão abertas, então as 10 mil primeiras pessoas que se inscreverem e mandarem a redação vão ganhar essa correção de redação profissional e gratuita, um simuladão totalmente gratuito para vocês, questões inéditas e novinhas de modelo Enem, só para dar um resumão aqui de tudo que vai acontecer, vocês vão receber o boletim de desempenho no formato TRI. Então, ele vai ser corrigido com essa mesma análise da correção do Enem. E tudo de graça. Então, gente, tá ali no link da bio, o simuladão, as nossas lives que vão vir por aí, para vocês poderem aproveitar um super aulão de tudo que vai acontecer. Então, vai ter aulão de atualidades, para vocês começarem pela redação aí, como o professor já deu a dica. Vão ter dicas de idioma, né, com aulão de idiomas, para, independente do que você escolher, inglês ou espanhol, você vai ter também. Então, aproveitem, acompanhem nossas comunicações. E eu queria agradecer muitíssimo o professor que deu essas dicas incríveis para vocês. Muito obrigada, professor. Mais algum conselho super incrível para essa galerinha? Confie. A confiança é o fundamental. Você estudou, você construiu sua capacitação, tem que confiar, tá? Isso agora é fundamental. Confiança. Vocês estudaram até aqui, vão simular com o nosso simuladão e vão aproveitar as lives e tudo que tem direito. Então, gente, acreditem no potencial de vocês que vocês vão conseguir. Muito obrigada, professor. Essa live vai ficar salva aqui com o professor Antônio Humberto. Então, se vocês precisarem consultar tudo que foi dito aqui, as dicas dele, é só assistir depois, viu? Um beijo, time Estuda. Tchau, professor. Até a próxima live. Até a próxima.